E antes de iniciarmos o episódio de hoje, queremos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores e agradecer pelo apoio ao nosso projeto. Ângulo Consórcio, especialista em carta contemplada. Bárbara Almeida Beauty, especialista em design de sobrancelhas. E Boutique Capim Dourado, vestuário feminino de marcas exclusivas. Decora Brasil, persianas e cortinas sob medida. Diretora sênior Gisele da Mary Kay. Litoral Marcas, registro de marcas e patentes. Liliane Oliveira, do Grupo Educacional Unifavene. A advogada doutora Roberta Esteavineve. Thaís Venâncio, fotografia e videomake. VM Saúde, enfermagem e nutrição. E temos o apoio também da escritora Maísa Gaspar. E fiquem ligados que agora vai começar mais um episódio. Mulheres Antenadas. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Mulheres Antenadas. É isso aí, hoje a gente está com um tema bem relevante, com uma convidada muito especial. O tema hoje é como perdoar o passado. Você já conseguiu perdoar seu passado? Eu não. Não? Vou aprender hoje. E o perdoar aqui tá assim com aspas. Por que será, né? Vamos descobrir já já. Com certeza. E para nos ajudar nessa conversa, temos a presença da incrível Ana Angélica, especialista em constelação familiar e autoconhecimento. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada, agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O prazer é todo nosso. Todo nosso. Ana, antes da gente começar, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória pessoal e profissional? Então, a minha primeira formação é pedagogia, eu sou pedagoga, sou professora. Trabalhei em escolas muitos anos, como professora, como gestora, né, diretora de escola. E a partir de 2015, 2016, eu comecei a estudar o autoconhecimento, comecei com PNL, né, Programação Neurolinguística, aí depois fiz vários cursos e me encantei com a constelação familiar. Né? Eu primeiro, antes de fazer o curso, eu fiz não é uma terapia, né? Eu fui constelada, participei de algumas em grupo e conheci a constelação familiar e a empresarial individual com bonecos. Mas assim, por que esse encantamento? Você se encantou com essa... Foi assim, porque eu estava passando na época por uma questão muito delicada que aconteceu na minha área profissional. Né? Eu tive um problema profissional e isso me desestabilizou, né? Isso foi em 2014. E aí eu praticamente estava entrando em depressão, mas eu não sentia, porque a depressão não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, com né? certeza. Vem num crescente. E aí eu fui convidada para fazer um treinamento para um final de semana, mas não era constelação ainda, era o de PNL. E aí eu gostei e fui fazendo. Agora, a constelação, por que eu gostei? Porque ela tem muito a ver com tudo que acontece com a gente. A gente entende várias coisas que vêm acontecendo, comportamentos que a gente repete mesmo sem saber, coisas que não são boas pra gente, que não são legais, e a gente acaba repetindo. Né? O mesmo tipo de conduta, o mesmo tipo de relacionamentos. Por que a gente sempre repete essas coisas? E a constelação me deu essa explicação, sabe? A explicação para isso, uma explicação que me convenceu, que fez sentido para mim. Você acha que o autoconhecimento influenciou nessa escolha? Ah, com certeza, com certeza. Porque eu fiz vários cursos, todos os cursos eu fiz vários, eu acho que acho que uns mais de 10 cursos assim de lá para cá, né, de 2014, 15 para cá. E o último foi constelação, né? E esse foi um mais aprofundado que eu fiz foi até na época da pandemia, foi em 2019, 2020, que a minha intenção era, eu já havia feito um curso com
com bonecos, mas não tinha feito sentido para mim naquele momento, porque eu gostava do em grupo, né? Da constelação em grupo, porque eu já tinha participado tanto como representante como constelada, né? Como eu fiz a constelação, como cliente, se fosse o caso. Aí aí eu fui fazer esse curso, né? Porque eu já estava para me aposentar. Eu falei, eu vou enveredar para esse caminho da constelação, da terapia, né? De oferecer alguns tipos de terapia de autoconhecimento para outras pessoas. Fez bem para mim, eu gostaria de oferecer para as outras pessoas também. E aí eu fui fazer um curso que seria bem completo, era bem completo, tanto individual, com os bonecos, como em grupo, com pessoas, né? Mas aí veio a pandemia, não deu para fazer a parte das pessoas, da parte grupo. em grupo. E aí a professora foi aprofundando, e acabou que eu me formei, foi uma extensão universitária, né? Praticamente foi uma extensão universitária. E aí, na época que eu teve que fazer como se fosse um estágio mesmo, né, da universidade, tinha que apresentar, tinha que fazer ter clientes, né, oferecer para pessoas e tal. E as pessoas que eu convidei, que foi uma coisa mais amigos, mais conhecidos, elas preferiram em grupo, porque individual, é uma coisa mais que a pessoa se sente mais à vontade de colocar Mas, suas Ana, questões. o pessoal não confunde um pouco o nome constelação, achando que é algo a ver com estrelas, com lua, com... Tem. As pessoas não estão familiarizadas, né, com esse conceito. Exatamente. O que a que primeira né? impressão, assim, que dá é essa, né? Tem alguma coisa com astrologia, tem alguma coisa com religião, como não que é? tem. A constelação, o termo, é assim, quem criou a constelação familiar foi Bert Hellinger, que é um alemão. Então, muitas das palavras foram traduzidas de uma coisa similar, mas não necessariamente igual. Ele fala constelação por quê? Como uma constelação no céu, as estrelas, cada um tem o seu lugar. Se você olhar para o céu 1000 vezes, as Três Marias vão estar lá naquele lugarzinho delas. Elas não mudam de lugar, né? Então, tem mais ou menos a ver. Foi essa a observação que ele fez, que cada um tem o seu lugar dentro do seu sistema familiar. No sistema familiar, como qualquer outro sistema que a gente faz parte. Sistema, assim, organização, tudo que a gente faz parte com outras pessoas, ele chamou de sistema, e cada um tem o seu lugar ali. E se, vamos supor, se uma estrela lá da constelação sai do seu lugar, vai ficar um buraco e vai dar um problema. E a mesma coisa, ele faz essa relação com as pessoas, com a gente, com a família, nas relações. Então, a constelação vem por esse motivo. E também uma coisa que ele fala, que a gente vai falar ainda, né, das leis sistêmicas. E são leis que ele coloca que acontece, que existem, a gente conhecendo ou não. A gente está subjugado, é uma palavra muito forte, mas como a lei da gravidade, a gente sabendo ou não, a gente conhecendo ou não a lei da gravidade, a gente está sob ela faz parte da gente, né? Ela influencia a gente. E essas três leis também, né? Então, agora, a constelação é isso. É você saber encontrar o seu lugar dentro do seu sistema familiar, que é o sistema primário que a gente tem, que é o pai, a mãe e o filho. Eu, meu pai e minha mãe, né? Independente de qualquer coisa. Né? Então, e os meus irmãos, vamos supor, né? Quem tem irmão. Então, esse é o primeiro, é o primeiro sistema que a gente faz parte. E a constelação familiar pode ajudar as pessoas a lidarem com problemas do passado? Até porque o tema tem um perdão entre aspas, né? Passado pode sim, porque como ele falou, faz parte dessas três leis, que é o pertencimento, a hierarquia
e o equilíbrio. O equilíbrio entre dar e receber, entre dar e tomar. E ainda ele fala que é dar e tomar, não receber, porque é uma coisa ativa. Não é eu te dar, é você, né? Não é que você vai tomar de mim, você vai, mas assim, é uma coisa que precisa também da ação do outro, não só de quem está doando, precisa da ação de quem está recebendo. E é esse equilíbrio que ele dá vários exemplos, né? Mas eu chego lá. Aí o primeiro, então, é a hierarquia, que é quem veio antes tem privilégio, tem prevalência sobre quem veio depois, então os mais velhos. E então quem veio antes tem, a gente deve respeito, a gente deve, mas não é aquele respeito de fazer tudo que a pessoa quer, não, saber que a pessoa veio antes, que ela tem uma história, né? Ana, para quem que é indicada a constelação familiar? Que tipo de situação? Para várias. Para que ela identifique o que é. O que é? Olha, é muito vasto, para várias coisas. Uma questão, por exemplo, familiar. Uma questão de uma pessoa que não se entende com seus familiares, com os pais, questão de relacionamento com pais, relação entre irmãos, relacionamento na própria empresa, né? Quando a gente, de relacionamento de casal, aquela pessoa que sempre está atraindo o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de pessoa. Tive um exemplo, né? Tive uma questão com determinada pessoa que tinha essa característica de comportamento. Aí não deu certo, tal, a gente separou, não sei o quê. Anos depois, um tempo depois, conhece outro, se relaciona com outra pessoa que tem a mesma característica. Então, esses comportamentos que são repetitivos, que sempre se repetem, a gente pode ver através da constelação. Porque muitas vezes... Mas é o quê? É o tipo a pessoa que atrai sempre aquele mesmo tipo de pessoa? É a gente que atrai. Porque isso não é da constelação, mas a constelação Mas ela atrai porque está relacionado com algo, alguma coisa do lá passado. atrás, do passado? Provavelmente. Alguma falta que ela tem? Alguma falta, ou em geral, às vezes, como a gente fala lá, que todo mundo faz parte, todo mundo tem o direito de pertencer. Muitas vezes acontece que alguém lá na nossa família, lá atrás, por algum motivo foi esquecido, foi negligenciado, né? Então foi excluído do sistema. Mas não é uma coisa assim, não, vou excluir essa pessoa porque ela fez tal coisa errada, né? Mais ou menos assim. Qualquer comportamento mesmo, uma coisa, às vezes acontece por morte, vamos supor. Alguma coisa que causou um sofrimento muito grande na família, então a família não pensa, não fala mais naquele assunto, não fala mais naquela pessoa. Então, de alguma maneira, aquela pessoa foi excluída. Um familiar lá, 2, 3 gerações mais à frente, ela vai vir inconscientemente, ela vai olhar para esse que foi excluído, né? E às vezes pode ter o mesmo comportamento dele e pode julgar os pais, os avós, porque sem mesmo saber por quê. Essa pessoa que sempre julga, que sempre um familiar, um primo, um filho, que sempre está julgando a gente sem ter muita... aparentemente não tem muita razão, mas sempre está julgando, sempre está questionando e tal. Provavelmente... Isso é interessante, hein? Provavelmente, isso é interessante. Pode ser que ele esteja... Não que eu esteja julgando ninguém. Carapuça serviu, hein? Eu sei onde é que essa carapuça vai servir, em que serve. Então, pode ser que inconscientemente ele esteja olhando lá para algum familiar que foi excluído 2, 3 gerações atrás. Né? Que talvez ele nem sabe. Ele nem sabe. Por qual motivo, Dani? Porque a gente traz todas essas memórias nas nossas células, no nosso DNA. Né? Como a gente traz as características físicas do pai e da mãe, a gente traz essa memória dos nossos ancestrais. A constelação trabalha muito com ancestralidade. Você perguntou disso, tem a ver com morte, né? Que você não, com astrologia, com lua, universo. Não, lua e não.
Mas, assim, tem muita coisa a ver com ancestralidade. Não tem nada a ver com religião. Não fala de reencarnação, Falar nem com nada. morte, essas coisas, e buscar lá no... Não tem nada a ver com isso. Não. É uma- É aquilo que a gente sente. É um É um sentimento sentimento que que está a ali gente Trabalhar o guardado. tem, que a gente sentimento. tá É um guardado. bloqueio. É um bloqueio. É exatamente, pode ser um bloqueio. A gente tem dentro, mas a gente não sabe que tem Que lá. tem. E aquilo vai influenciando de Ou às maneira... vezes sabe até que tem, mas não admite, né? Vai influenciando... pode E ser quando também. faz o... como se chama? Constelação, né? Constelação. Não é terapia, né? Não, constelação é uma sessão. É uma sessão É única. legal, né? A gente ficar nesse tema, assim, para as pessoas entenderem, né? Que às vezes É uma faz sessão É única. uma sessão única. uma sessão única. E pode durar quanto tempo? A individual que eu faço pode durar até 3 horas. De duas, uma Ou hora e seja, a meia, pessoa 2 horas. consegue resolver ali. Ali, resolve. O individual, ele demora mais, Uhum. né? Porque, ou também, porque da maneira com que eu faço, com que eu aprendi. Porque tem uma coisa que pode ser assim, você fala para mim, Ana, eu quero ver o meu relacionamento com a minha mãe ou com a minha filha, por exemplo. Né? Mas aí a gente vai fazer uma conversa antes, eu vou fazer algumas perguntas para você. Isso aí já vai levar uns 40 minutos, mais ou menos, né? Como a gente faz. E aí, a partir daí, que a gente vai começar. Porque, de repente, você acha que é uma questão relacionada com a sua mãe, E nem é. e nem é. Mas, né? por exemplo, a pessoa faz uma sessão dessa, que é única, de 3 horas até. Aí ela tem que, em algum momento da vida, voltar e fazer novamente? Ou... Só, se ela quiser, sim. O Bert falava, o Bert que ele criou, ele falava que era uma para a vida inteira. Mas só que ele era ele, né? A gente, mas é mais assim. Você tem clientes que Tem. fez e que já voltou a fazer de novo? Tem. Porque a pessoa fez por um motivo. um motivo pessoal, depois veio fazer por um Por outro motivo. de trabalho. Então, cada Cada coisa Cada problema é uma sessão, digamos assim, pode ser, mas muitas vezes o que acontece? Se a gente consegue chegar no ponto certo, se a pessoa, no ponto, na raiz da questão, muita coisa ali se resolve. Porque se é um julgamento muito forte que a pessoa faz da sua ancestralidade, da mãe, do pai, ou enfim, da família em si, se ela resolve aquilo, muita coisa, às vezes, traz outras questões, né? Outros problemas que são implicados naquela questão. Então, ela resolvendo aquela, muitas outras se resolvem. É como um quebra-cabeça, né? E As peças se influencia encaixam. na Isso. saúde também? Muito. Porque o bloqueio, a gente sabe, né? O bloqueio causa depressão, que causa Isso, doença, né? Exatamente. E às vezes tem pessoas que nem um exemplo, né? Engorda, porque tem aquela depressão, aí tem, né? Come, de repente não Isso. consegue emagrecer ou vice-versa. Vice-versa, E exatamente. resolvendo esse problema ajuda também na questão saúde. Ajuda. Ansiedade, né? Ansiedade. Tem muitas questões de saúde que são recorrentes do ciclo familiar, né? Uhum. E às vezes é por conta disso. A obesidade é uma das que a gente consegue, né? Muitas vezes a gente consegue encontrar a razão na constelação. Mas a constelação é uma coisa assim, ela vai te mostrar a questão, vai te mostrar onde está o problema, entre aspas, onde que está, o que está bloqueando. Só que quem vai fazer o passo, quem vai dar o passo, Quem quem vai vai resolver é você, não é? Não é mágica, Não é né? mágica, não é milagre. Não cura. É. Eu costumo falar que a constelação não cura, ela te mostra o caminho. Te dá uma consciência. Te dá uma consciência. E nós fizemos uma live que você falou da constelação em empresas Em também. empresas, sim. A empresa é a mesma situação, né? Alguém que foi excluído, alguém que foi esquecido lá, né? Alguém que foi... A questão da troca na empresa, tem muita questão da troca, né, que é o equilíbrio, é aquilo, de repente, um exemplo fácil que às vezes a gente encontra em várias empresas, em vários locais, né? Aquela pessoa que faz muito e aquela pessoa que fica meio assim, né? Não faz nada. Não faz. Então, esse desequilíbrio é muito, a gente vê muito em empresa e em relacionamento de casal, né? Em relacionamento de casal, o equilíbrio é uma coisa
é o que é mais importante da gente olhar. Por qual motivo? Porque se a gente vai ver o pai, a mãe, a nossa família de origem, o pai e a mãe vieram antes da gente. Então, automaticamente, né, naquela hierarquia que eu falei, a gente sabe que eles são maiores, né? O Bert usa esse termo. Maior porque eles vieram antes. Então, a gente, de alguma maneira, deve um respeito. A gente respeita, mesmo que discorde de vários pontos de vista, a gente respeita. Né? Tem até na Bíblia lá, respeitar pai e mãe e tal, vem mais ou menos nessa linhagem. Então a gente sabe, mesmo que a gente questione, a gente sabe que eles vêm antes, e a gente tem dos pais uma coisa que é muito interessante quando a pessoa consegue enxergar isso, consegue, não seria nem aceitar, mas consegue entender que tudo que a gente recebeu do pai e da mãe foi o suficiente, porque eles nos deram uma coisa que mais ninguém consegue nos dar, que é a vida, independente do que aconteceu depois, né? É lógico que foi cuidado e tal, mas a vida é o que a gente pode receber e o que a gente pode dar de mais precioso para uma pessoa. Então, aí já, né, quando a gente consegue ver isso, porque a gente questiona muito, eu acho que tende a ver a parte negativa da insatisfação. Da insatisfação. Nossa, né? No caso, pessoal. Insatisfação pessoal, exatamente. Mas assim, por mais que eles que seja questionável, minha mãe me bateu, meu pai me bateu, meu pai foi embora, minha mãe, enfim. O fato da gente estar aqui, viva, nesse momento, a gente deve a essas duas pessoas, a esse homem e essa mulher. Né? Então, é isso quando a gente fala pai e a mãe, não estou falando só do pai e a mãe, estou falando de todos que vêm antes dele, os avós paternos e maternos, os bisavós maternos e paternos, porque eles vêm, toda a força da ancestralidade vem através de outro, até chegar na gente. Então, a gente traz toda essa coisa de força e de questões, né? Todas essas questões, até de doenças, todas as características físicas e características de personalidade. Muito legal. Gente, Ana, eu sei que a gente está falando muita coisa, né? Mas conta mais um pouquinho sobre essa lei, né? Sistêmica, né? Como elas impactam no relacionamento e comportamento, né? Da pessoa. Então, são as 3 leis, né? Que é o pertencimento, que eu falei, que todo mundo faz parte, todo mundo tem que pertencer. E quando eu excluo, eu vou falar vou dar um exemplo, que uma pessoa que fez uma coisa muito séria, assim, que desagradou a família inteira. Aí essa pessoa foi posta para fora de casa e sumiu no mundo e nunca mais ninguém soube dela, ela não apareceu mais, tal. Muita gente vai sofrer, tal, e nunca mais vai falar nela. Isso pode acontecer com morte. Muitas vezes a gente, morte, o assassinato, alguma coisa mais trágica. E a gente, para não sofrer, a gente não fala mais naquela coisa, não fala mais naquilo. E aquilo fica excluído, né? E fica como se fosse, em algum momento ele vai aparecer. E essa é o pertencimento, todo mundo faz parte, né? A outra e a hierarquia, que quem veio antes tem primazia de quem veio depois, a gente deve respeito. E a outra é o equilíbrio, são essas 3 leis. E se a gente estiver sem saber, se a gente estiver infringindo uma dessas leis, 1, 2, 3, ou essas leis, a gente vai ter questões. 99% das nossas questões, segundo a constelação familiar, né, segundo o Bert Hellinger, vem da infração da gente não estar seguindo essas leis, 1, 2 ou as 3. O normal seria, num caso desse, mencionar o acontecido. Sim, assim. Conversar sobre e contar para as próximas gerações. Não, às vezes nem tanto, não precisa nem tanto. Pegar a gente, muitas vezes, se é um caso de uma pessoa que morreu, que foi assassinada, ou que aconteceu alguma coisa, né? Você lembrar daquela pessoa e falar para ela, você faz parte. Eu sei que você faz parte da nossa família. Aconteceu tudo que aconteceu, você está no seu lugar agora e você faz parte da nossa família.
É a autoconsciência de cada um. De cada um. Entendi. De cada um. Então, assim, você tem o seu lugar na nossa família, você tem um lugar. Isso também, Dani, é uma coisa bem em relacionamentos de casal, que a gente tem vários relacionamentos. Até quando eu fiz o curso foi muito engraçado, que saía até seria um meme, né? Mas na época não tinha esse nome. Mas assim, a professora falou assim, todos os relacionamentos que a gente tem, quando a gente tem, né? Vamos supor, você casou, mas você teve 3, você casou com uma determinada pessoa, mas você teve 3, um noivo antes, teve outro namorado. Eles fazem parte. Não é para excluir. Não é para excluir. Fechar o livro e jogar fora. Não. E o marido, o que casou... direitinho, né? Tô tentando. O que casou com você, aquele que casou, ele tem que falar para os anteriores, assim, ó... E quando não tem o anterior? Casou, bom, né? Separou e casou, separou. Lógico, tem anterior. Casou, separou. Com o mesmo. Então. Aí fica difícil, né? Mas daí tá certo. Enfim. Mas assim, mas casou e separou com o mesmo, mas entre separar e casar de novo, teve um aqui outros no meio. Relacionamentos. Teve um no meio, né? Teve outros relacionamentos. Mas assim, casou assim, porque para esse marido, esse que casou ter chegado, os outros devem ter saído da relação, né? Então, qual que é a postura? Lógico que a gente não faz dessa maneira, mas qual que é a postura interna? A gente falar para aquele lá, você faz parte, o outro fala, se você não tivesse saído, você veio primeiro. Se você não tivesse saído, não estaria agora. Então, você tem o seu lugar nessa relação. Mas esse falar é falar pra gente mesmo? A gente falar, você olhar, você pensar na pessoa. Você não precisa falar, você não vai achar que você é louca, né? Eu disfarço. Mas assim, você internamente, você olha para aquela pessoa que só que você vai casar com que não despreza o acontecido, não né? Despreza. Mas assim, vamos supor, eu fui casada e eu vou casar com... Eu fui casada, acabou meu relacionamento e tal. Eu vou... eu estou com outra pessoa num outro relacionamento. Eu vou falar essa pessoa desse relacionamento foi casada, teve uma outra esposa, no caso. Eu vou falar, pensando na esposa, na ex-esposa do meu atual relacionamento, eu vou falar assim, eu vejo você faz parte. Eu agradeço por você, pelo tempo que você ficou com o fulano de tal. Agora, você se afasta e eu entro. Né? Então, você faz parte. Eu vejo que você faz parte da vida dele. Mas agora você se afasta, né? Inclusive, não sei se você já assistiu aquele filme Comer, Rezar e Amar. Sim. Tem aquela parte, não é isso? Ali no final, que a Julia Roberts, ela tem um relacionamento. Ela foi pra Índia lá, né? Para tentar exatamente esse ponto aí, né? Se entender e tal, se perdoar. E tem uma cena do filme que, na realidade, a pessoa não está ali. Ela lembra do casamento dela dançando com ele e ela se perdoa ele, no caso, né? De não ter dado certo. Então, na realidade, aquela cena é ela falando para ela. Ela se perdoando e deixando ele seguir. Ela vai seguir a vida dele, deixando aqui. E a gente sempre mais ou menos isso, eu acredito que seja isso. E a gente sempre fala assim, tem uma das falas assim, 50%, porque em todo relacionamento e todas as questões, por mais que a gente se sinta traída, ou seja lá o que for que a gente não se, que acha que o outro fez mal pra gente, a gente tem uma certa responsabilidade, porque a gente permitiu que aquilo acontecesse. Exatamente. Então, uma das falas assim que é muito libertadora é quando a pessoa consegue falar assim, eu fico com 50%, eu fico com a minha parte, com a minha responsabilidade pelo tudo que aconteceu e você fica com a sua parte. A partir de agora, eu agradeço por tudo que aconteceu, eu fico com 50%, fica com a minha responsabilidade, pode ser 50%, né? A gente fala 50%, às vezes não necessariamente, mas eu fico com a minha responsabilidade por tudo que aconteceu e você fica com a sua responsabilidade. E a partir de agora, eu vou seguir a minha vida com o que me cabe. Eu agradeço porque eu agradeço por tudo que aconteceu, porque por mais que tenha que uma relação, seja ela de trabalho, seja ela de relacionamento
de casal, por mais que tenha terminado de uma maneira complicada, tal, existiram momentos bons. Com Sim, certeza. com certeza. Existiram momentos bons. Então, esses momentos bons e a Tem gente que ser valorizado tem que ser também. valorizado. E outra Né? coisa, E não né? E esquecer o a que maioria dos aconteceu. casais tem filhos desse Tem relacionamento, filhos, que é algo exatamente. melhor, mais bonito que isso, né? Isso. E uma coisa linda que você falou são os filhos. Os filhos, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o filho é filho daquele casal. A criança é 50% o pai, 50% a mãe. Muitas vezes a gente fica magoada pela maneira com que acabou o casamento, né? Mas a gente acabou, foi um casamento, o marido e a mulher se separam, o pai e o filho, a mãe e o Nunca, filho né? não se separam. E se a gente começa, muitas vezes, eu vi isso daí na escola muitas vezes, né? A mágoa que a mulher fica, que a gente, mulher ou marido, né? A pessoa fica do relacionamento ter acabado, da maneira com que foi, fala muito pro filho, fala muito mal do outro cônjuge, né? Do pai ou da mãe para o filho, que é a alienação parental, né? Que agora tem esse nome. Então, e isso faz muito mal para a criança, né? Para o adolescente e tal. Faz muito mal, porque ele se sente, a criança ama demais o pai e a mãe, independente de tudo que ele fez, né? Então, se ele toma, e muitas vezes o que acontece é que a criança toma o lugar não é que toma o lugar, ela toma partido daquele que ela sente que é o mais frágil entre o pai e a mãe, né? Então, ela vai tomar partido daquele, muitas vezes ela vai repetir o padrão daquele, né? Daquele pai, um dos pais, do pai ou da mãe, que ela sente que é o mais frágil. Então, muitas vezes a gente vê isso, né? E se você fala mal, você está falando mal de 50% do seu filho, da sua filha. E essa criança, ela sente isso, ela sente, nossa, meu pai não gosta de 50% do que eu sou. Aí, isso dá consequência, né? consequência. Só que a criança tem um amor tão cego, assim, né? Que tem até esse termo, ela tem um amor tão puro pelo pai e pela mãe, que ela não consegue deixar de gostar do pai e da mãe. Ela começa a não gostar dela própria, daquelas características que ela traz daquele pai ou daquela mãe, de que o outro está falando mal. Então ela não gosta, ela traz toda essa raiva, essa tristeza, todo esse questionamento para si própria. Ela não consegue ter tanta raiva do pai e da mãe. Isso principalmente quando é pequeno. Depois, quando já está adolescente, mais velha, consegue pensar, consegue separar um pouquinho, mas vem a raiva, vem uma série de coisas, mas ela faz contra si própria. Não que ela vai fazer alguma coisa, mas o problema dela é contra ela mesma, não é contra o pai ou a mãe. Eu queria saber sobre esses bonequinhos aqui. O que estão fazendo aqui? Quem são? Vai nos apresentar essa é uma família? A mesa? Para enfeitar a mesa. Então, é assim que eu coloquei aqui alguns, eu tenho bem mais, né? Só para ilustrar mesmo. Como que eu faço, né? Aqui, esse prato, né? Essa coisa rosa aqui, é o campo. É o campo familiar, é o campo do relacionamento que a gente vai olhar, né? Então, como que eu faço? Eles não, antes de começar a constelação, eles ficam aqui, eles ficam fora. Aqui é como se já tivesse feito, já tivesse terminado, né? E eles ficam fora. E à medida que a gente vai fazendo, eu peço para o cliente ir escolhendo alguns representantes para a gente ir colocando. Desculpa. O que acontece assim, eu faço a constelação, a pessoa não sabe quem é o bonequinho, que aquele bonequinho vai representar. Que interessante. E como que você vai colocando sem ela perceber, né? Ai, desculpa, gente. Imagina. Não, é assim, a gente fez aquela conversa, né? Que eu anteriormente, e de acordo com a questão que a pessoa fala e com aquela conversa, eu vou colocando um por um. Fica à vontade. Interessante, né? Interessante. Então aqui tem uma representatividade
De cada familiar, cada talvez. família. Talvez aqui seja a minha vozinha aqui. Pode ser. Ó, se ela estiver vendo e não Posso gostar, pegar Deixa eu pegar fica à uma vontade, Ana. Mas é bem interessante, né? A forma, né? Depois que a gente passa a entender o que é, né? A Sim. constelação familiar. E eu achei interessante sobre o filho, porque realmente, se eu como mãe me separei, e fico criticando as características dos pais, do pai, né, no caso. E o filho ouvir, nunca parei para pensar nisso. Como que ele vai se sentir? Porque ele tem essas É, características com no DNA. Então, como que ele vai se sentir? Achei incrível essa Exatamente. parte. Então, aqui a Ana estava explicando. Primeiro vai fazer uma análise que leva uns 40 minutos, né? Dependendo de cada caso. Dependendo de cada caso. E aí vai começar Aí, que cada um vamos tirar representa um aqui. Vamos pouquinho. tirar, então. Ai, Ajudar a Ana vamos aqui. tirar um pouquinho. Aí os São os bichinhos bichinhos, da é família, petzinho, É os petzinho. pets, presentes. Então, aí o que que acontece? Eu faço uma listinha mais ou menos de quem eu acho que faz parte daquela questão, que vai ajudar a resolver aquela questão. Aí eu pego um post-it e coloco aqui o nome da pessoa e você só vê um número 1, um número 2 e tal. Aí eu falo para você, Dani, escolhe um representante para ser o número 1. Ah, você não fala Não. mãe, pai, Não, filho. você fala assim, escolhe alguém para representar Uhum. sua mãe. Aí toda a carga tudo que você traz da sua mãe, você vai colocar nesse bonequinho. Você vai colocar de energia nele. E isso, a gente trabalha com a energia do inconsciente. Por isso que não fala isso. É por isso que não fala. Que a pessoa sabendo, por exemplo, que é a mãe, aí tudo que ela... Então, se a questão dela geralmente é com a mãe, tudo que ela tem de carga negativa, de julgamento que ela faz a respeito da mãe, ela já de imprime cara naquele já vai. bonequinho logo de cara. Uhum. Então, se ela não souber quem é o inconsciente dela. Só que eu já coloquei aqui, quando eu coloco aqui o nome, ou mãe, ou o nome da Uhum. pessoa, e eu já coloquei, eu já designei que aquele lá tá representando aquela pessoa. Aí, o constelado, né, o cliente, Uhum. ele vai colocar. Quer escolher uma, Dani? Quero, escolhi esse aqui. Bonitinho, Uhum, tá com as tá. mãozinhas. Tá. Feliz. Então, coloca. Eu não vou. Então, coloca ele. Eu designei alguém para ser ele Uhum. agora, hein? Não vamos ver. Mas aí não vai dar, porque eu não trouxe Não o trouxe o post-it. post-it. Não tem problema. Poxa Ah, vida. Ia fazer ao aí. vivo minha constelação. É bem Todo mundo ia saber os BOs da minha vida. Então, essa aqui é a questão. Tem muita Cadê a gente que produção? prefere. Não tem uma colinha aí, não Esqueci tem nada, né? meus post-its, Post-it. caramba. É. Então, mas vai. Daí eu falo pra você assim, coloca ele onde ele se sente, você acha que ele se sente melhor aí. Mas sente mesmo, Dani. No meio, eu É? acho. E o que esse representante está sentindo? Ele tá perdido. Tá perdido? Tá. Então, perdido. Tá perdido, tá assim, ué. Ué. Ele tá perdido. Tá perdido. Você pensou em alguém quando você colocou aí? Pensei. E essa pessoa é meio meio perdida? Mais ou menos? Não, até que não. É. Até que não. Uhum. Mas pode estar numa fase de decisão. Certo. Então, escolhe outro. Vou escolher esse aqui. Coloca ele aí. Em qualquer lugar que você ache legal para ele, que ele se sinta bem. Tá se sentindo bem aí? Tá confortável. Tudo bem? Tudo. Tá, Uhum. tá bem. Quando esse aqui, o verdinho, entrou, o que esse aqui sentiu? Acho que nada, só Mas entendeu ele que tá viu ali. a presença? Ele sente a presença? Sente a presença. E esse outro que entrou depois, o de verde, o que sente em relação ao de azul? Sente responsabilidade. Tá. E como que seria se eles conseguem se olhar assim, de frente um pro outro? Consegue. Como que é? Como que é a relação? Como que eles se sentem assim, um olhando pro outro? Familiar, amigável. Você, esse de verde, vê esse aqui? Enxerga? Enxerga. Esse aqui enxerga o de verde? Enxerga também. Esse aqui se sente visto por aquele? Se sente visto, às vezes não ouvido. Tá. E aquele lá, se sente visto por este?
Se sente. Quem que você acha que é maior? Maior? É, Acho que esse aqui. esse é a maior. E veja se eu vou, só para eles conversarem um pouquinho mais perto. Esse aqui consegue dizer para ele, eu vejo você, Consegue, né? sempre. E esse aqui se sente visto? Se sente visto. Às vezes não ouvido, não compreendido, mas se Hum. sente visto. Se esse aqui disser para o outro assim, às vezes eu acho que você não me ouve. Esse aqui disser para esse, às vezes eu acho que você não me ouve. Esse aqui não vai ouvir, não. Não tá ouvindo? Esse aqui não ouve. Esse não ouve. Então. Vai tentar entender, mas vai esquecer e não vai ouvir de novo da outra vez. Veja se esse aqui fala assim. Eu me sinto muito mal quando você não me ouve. Quando Aí eu quero sim, falar, aí essa aqui entendeu. então, quando eu quero falar e você não me ouve. Aí essa Isso faz entendeu. muito mal para mim. Então é assim que vai o tempo assim todo. que vai. E a pessoa que tá aqui do outro lado não sabe quem, Não sabe. assim, quem você está julgando que é. Não, porque eu determinei. Você determinou, né? É Determinei. verdade. Então, alguém, né? Aí e aí é isso. Você tá sentindo o que o bonequinho. Sim. Você tá sentindo, não tá? O que Sim. eu pergunto. Você tá sentindo, ô linda? Uhum. Então, aí, e os meninos também aqui. Vocês estão sentindo, meninos? Produção? Tá prestando atenção? Não? Não senti. Não fez parte, porque às vezes isso você pode ter pensado em alguma questão, Uhum. né? A Linda também, ele pode não ter pensado em nada, só tá olhando, né? Então, aí como que seria, né, pra gente, tipo, terminar não, né? Ó. Aí ele falou, às vezes eu falo e você não me ouve, isso me faz muito mal, eu fico muito triste, foi mais ou menos isso? Sim. Aí, e você falou que aí agora esse aqui começou a perceber. perceber. E veja se ele fala assim, eu sinto muito, isso pra mim é novidade. Eu não sabia que você se sentia assim. E ele fala? Esse daqui? Não, o maior. Falaria. Falaria? Uhum. E isso, ele falaria assim, com sentimento? Ele tá sentindo isso? Ou ele tá falando da boca pra fora? Acho que com sentimento. Tá. Aí, assim, então a partir de hoje eu vou prestar mais atenção no que você me fala e vou procurar entender melhor. Faz sentido isso aqui? Faz sentido. Esse gosta de ouvir isso? Gosta. E faz sentido para ele? Sim, também. Então, Então é questão de falar ali. é questão de fala, é tudo questão de fala. E aí, por exemplo, aí a pessoa. Como que isso daqui beneficia quem tá, a tua paciente, no caso? Por que beneficia? Beneficia sim, porque no caso, essa aqui, uma delas está representando ela, a cliente. E o outro pode estar representando aquela pessoa que ela está com uma questão. Vamos supor, pode ser mãe e filho aqui, pode ser marido e mulher, pode ser... E como é que os bichinhos entram nessa história? Quem é bichinho? Esses Os petzinhos. os pets já vou... Aí, então, já vou responder. Vai chegar lá nos pets. Então, eles fizeram isso. Então, vamos supor que aqui é um filho e isso aqui é uma mãe ou um pai, né? Então, o filho não se sente ouvido pela mãe ou pelo pai. E o pai não percebe, a mãe não percebe que ela não ouve o filho. Para ela está fazendo o melhor que ela pode. Mas o filho fala e ela não ouve da maneira com que o filho gostaria. Porque às vezes não é como eu falo, é como você ouve, como você recebe. Não é o que eu dou, é o que você recebe, a maneira com que você recebe. Não é muitas vezes não é sobre mim, é sempre sobre você, sempre sobre o outro. Porque eu faço o que a maioria das vezes a gente faz o que a gente sabe fazer de melhor, da melhor maneira que a gente sabe fazer. E, no entanto, o outro não consegue receber com essa intensidade. Por todas as questões que podem estar envolvidas com ele, particulares. Que nem mesmo sendo um filho da gente, mesmo sendo a mãe ou o pai, a gente não consegue entender. A gente não consegue saber, porque é lá dentro, né, lá no interior dele, lá dentro dele. E aí, se for feito isso... Se aqui acontece, então aqui, vamos supor que aqui seja um filho, isso aqui é um pai e uma mãe. Então, né, agora eu vou ouvir você melhor, né? Eu sinto muito se eu não ouvir você até agora.
e a partir de agora eu vou ouvir você melhor. Aí, então seria essa terminou aqui, né? Esse aqui aceitou o que ele foi dito, né? Porque muitas vezes eu pergunto aí para você, faz sentido? A pessoa fala, não faz sentido. Ele falaria isso? Não, de jeito nenhum, não faz, isso não fala isso, não tem sentido ele falar isso. Aí eu vou reformulando as falas, mais ou menos na mesma, no mesmo sentido, mudando as palavras, tal, até que aquilo faça sentido. E se não for isso, aí eu pego outros, né? Eu peço para entrar outros representantes para ajudar a questão desse se resolver. Que interessante, Né? né? A gente vai trazendo. Traz aqui, ó. Traz a outra. E no final, se você perceber, o que vai acontecer é que a pessoa que está sendo constelada, é assim que se fala, né? Sim. Ela começa a ter autoanálise do É. que está acontecendo. Porque nem sempre quem está dentro do problema consegue enxergar por quê. Às Exato. vezes é só questão de ajuste de alguma ajuste coisa de e alguma aqui ela coisa. começa a ver de fora. Isso, ela começa a ver de fora. Ela tá vendo, ela tá vendo assim, então, ela tá vendo de fora e ela tá sentindo, né? O cliente tá sentindo tanto esse quanto esse. Sente o que ele sente, porque muitas vezes, quando... Mas sob o julgamento dele, né? Sob o julgamento dele. Daí a gente vai, porque eu quero, qual é a questão, né? Como se fosse, meu relacionamento não está indo bem, né? Ou o meu emprego eu não consigo, enfim. Aí a gente vai fazendo isso, aí deu certo aqui, né? A gente vai falando isso para conseguir. Sim, às vezes já aconteceu casos daquela questão não desenrolar. Não desenrolar. É isso que eu ia perguntar. E aí, sim. como é que funciona? Então, porque aí eu falo assim, ó, até aqui foi até onde a gente conseguiu chegar, né? Daí, qual uma fala que a gente fala, tudo foi como foi. Então, no meu momento, vamos supor que esse aqui nunca vai escutar isso. Então, tá. Então, no meu momento, eu vou começar, quando eu estiver pronto, eu vou começar a ouvir você melhor. Quando eu tiver condição, atualmente eu não tenho condição de ouvir você da maneira com que você quer ser ouvido. Mas nesse caso No meu aqui, tempo- aparentemente você já falou, já se retratou como se fosse um filho. Sim, pode ser. Aham. E se não fosse, no caso, como é que você... Se na realidade, por ele ter escolhido aquele bonequinho, a intenção não é um filho ali, vai? Não, não é. Aí tudo isso tem razão de ser. Eu podia perguntar, Dani, por que você escolheu? Eu Você perguntei. vai analisando, vou chegar a entender, peraí, não é filho. Não, eu chego. É Porque eu já um- coloquei quem é. Eu já falei, eu já designei. Mas vamos supor que eu tivesse falado, isso aqui é a Dani, isso aqui é a Linda, por exemplo. Mas não foi isso que eu falei. Mas aí já O dava que te pra fazer. fez levar, que era, no caso assim, que era um filho... Uhum. Mas, por exemplo, você colocou aqui, Dani. E a Hum. pessoa não tá falando da Dani nesse aqui, tá falando de outra pessoa. Como é que fica? Porque a Dani porque essa pessoa tá com uma questão ou tá representando em alguma maneira aquela lá, tá presa ou tá trazendo algumas questões da outra que ela pensa aqui, porque muitas vezes acontece. Eu coloco aqui que é a Dani, mas aí a Dani acha que é a mãe, ou acha que é o pai, ou acha Sim. que é o marido. Ou acha E que é o você tá sempre trabalhando sobre a Dani. Sobre a Dani. E a pessoa tá achando que é outra. Que é outra. Porque daí no final, por quê? Porque eu já tenho mais ou menos aquela anamnese. Que É eu porque fiz aquela antes, questão, foi feito antes, né? Então, algumas coisas me dão pistas. Uhum. Ali na anamnese já vai me dar pistas se você Ah. se a pessoa tá impactada com outra pessoa. Então, por exemplo, você percebeu que eu tô tratando essa aqui como se fosse a Linda, sendo que ela é a Dani. Isso. Então quer dizer que ela tá trazendo coisas da Linda É. pra Dani. Isso. E Que aí a você Dani- que a trabalha Dani- isso. Que a Dani está trazendo, essa aqui é a Dani, e ela está trazendo características da Linda. Então, quer dizer que a Dani está presa, entre aspas, a Dani está trazendo impressões, ou está trazendo coisas da Linda para ela ainda hoje. E isso está impactando na resolução das questões da vida da Dani. Que loucura, né? Coisa. Eu, hein?
Dá pra mas sair aí, tonta daí. tá. Não, mas aí o que a gente faz? A É. gente faz isso, daí a gente vai desenrolando, Uhum. né? Por isso que demora. Demora, É. né? Por isso que demora, né? Porque eu não posso falar assim, não, então agora acabou, né? Por isso que demora. E quando eu vejo que não está chegando num ponto que a pessoa gostaria, porque ela vai com a intenção de resolver aquela questão. A gente fala, ó, por enquanto, né? Ela fala assim, no meu tempo eu vou conseguir, por enquanto eu não consigo. E no final ela consegue saber quem você Assim, designou? quando chega, né, em determinado ponto, fala assim, tá bom, podemos mostrar quem é, você quer ver mais alguma coisa, ou tá bom aqui, né? Mas aí daí já resolveu bastante Uhum. coisa, né? Ah, não quero. Daí eu começo a mostrar, olha, essa aqui, ó, era a Dani, Olha. não sei o que. Lembra que ela falou isso faz sentido? A Dani falar pra Linda que não ouve, que a Linda não ouve a Dani, não ouve da maneira, faz sentido isso nessa relação? Você fala, nossa, faz muito sentido. Né? Você lembra que essa aqui falou isso, tal coisa para essa? Lembra? Faz sentido nessa situação? Faz todo sentido. Né? E aí, para que ela perguntou os pets aqui, né? É. Qual que é? Aí, digamos que terminou. Então, isso aqui é uma mãe, então aqui, né? Vamos supor que terminou assim, nessa formatação. Aqui é o futuro. Aqui é o passado. Sempre assim, sempre à frente é o futuro e atrás da gente está o passado. Aí eu peço, ó, essa aqui é a Dani. Fala, Dani, então agora que isso aqui já se resolveu, desenhe aqui a imagem, solução, o que você quer para o seu futuro, o que você quer do futuro dessa relação, dessa questão que a gente trabalhou hoje. Aí tem várias coisas, eu trouxe só esses aqui, tenho mais aqui, daí tem pet, tem casa, tem dinheiro. Tem dinheiro. dinheirinho, Opa, dinheiro acho que o é dinheirinho. mais usado, não? Tem muito. Tem coração, tem flor, tem um monte de coisa. Daí cada coisa a pessoa fala, isso aqui significa o quê? Eu vou pegar essa flor, que essa flor aqui vai significar muita alegria. Isso aqui é um novo relacionamento. Isso aqui é o presente, todos os presentes que eu quero que a vida me traga. Então, isso aqui é o meu cachorrinho que eu quero. Então, assim por diante. Daí a pessoa vai colocando aqui, vai designando o que cada coisa é. Que às vezes ela olha isso aqui e para ela é outra. Aí no tem caso outro seria o significado. futuro. É o futuro. E lá no passado? Lá no passado está resolvido. Tá resolvido. Está resolvido. Uma coisa que é interessante, que a gente sempre fala, que tem nos livros do Bert, que é como essa questão é como se uma questão que a gente vê é como se fosse um rio que está com uma pedra ali pressionando, Atrapalhando, não deixa fluir. Aí a hora que você tira aquela pedra, que é aquela questão que é resolvida, você tira aquela pedra, a água flui, né? Vai continuando. Então, teoricamente, muitas vezes, aquela questão que você resolveu questões anteriores, do antepassado, do passado, e também resolveu no futuro, porque como a pedra foi retirada, a água vai fluindo, ali naquele lugar não vai ficar mais represado, pode ficar represado em outro lugar, mas os seus filhos não vão ter mais aquele problema. E você consegue compartilhar conosco algo prático que deu certo, assim, de algo? Tem um resultado positivo? Tem. Ou um impacto, né, na vida de alguém? Tem vários impactos, assim. Tem impacto já aconteceu, de casal voltar, estava separado, se reconciliar? Porque né, esse casal, eu fiz a constelação da mulher, eles eram separados, mas ainda tinha uma empresa em comum, né? Então, aí ela deu de presente, mas eles, assim, eram uma separação em que eles eram muito próximos. Amigável. Eles eram muito amigos, né? Ela não tinha reconstruído a vida dela com outro parceiro, nem ele com outra pessoa. Aí ela gostou muito, tal, ela falou assim, eu vou dar de presente para ele, posso? Pode, né? Se ele quiser fazer. Nesse caso, o da mesma família pode fazer com você? Pode. Aí, né, depende, né? Daí eu até falo, quando eu acho que pode, né? Quando eu acho que é alguma coisa que não vai ser legal, eu até melhor fazer com outra pessoa. Mas nesse caso, porque ela veio fazer
da empresa, né? E ele fez o pessoal. Uhum. E quando eu coloquei os dois, foi muito interessante. Porque quando eu coloquei, né? Vamos supor que essa aqui fosse ela e essa aqui fosse ele. Quando eu coloquei os dois assim, eu perguntei o que é essa que sente por ele, não sei o que e tal. Os dois falaram a mesma coisa. Em Que questão legal. assim de dois meses depois, né? O que essa aqui sente por ele? Então, ela sente um carinho muito grande. Essa aqui é uma parceria de muito tempo que não vai, sabe? Os dois falaram a mesma coisa. E os dois, né, quando foi na imagem solução, os dois se colocaram os dois juntos perto um do outro, assim, olhando para Pro o futuro. futuro juntos. E tanto Então eles ela, chegaram à conclusão de que, peraí, eu tanto ainda vejo ele ali é, ou ela do meu lado. Exatamente. Tanto ela, porque ela constelou a empresa dos dois que não, né, que estava com alguma questão, e ele constelou a vida pessoal dele. Então, eles dois se mantiveram na empresa. Aí, uns 3 meses, 4 meses depois, ela me chega com uma... e interessante que nessa época, ela estava começando um relacionamento com uma outra pessoa, né? E aí ela fez isso e tal, e eles voltaram, estão juntos na empresa, e a empresa tá lá, né? Mas eles estão juntos só na empresa ou estão Não, juntos na eles vida pessoal? Voltaram na mesmo, vida legal. pessoal. Eles têm, agora estavam meio assim, né? Mas porque também Porque também a convivência acaba muita sempre, coisa, né? Tá coisa envolvida, né? Legal. Mas eles voltaram, foi bem interessante porque Positivo. e outras coisas assim também, tem pais, né? Pai, a pessoa volta a falar com os pais, ou volta, né? Mas mesmo casal separado, assim, começa, mesmo que não vá falar, mas começa a olhar para o outro com um outro tipo de postura, né? Não julga tanto, né? Entendi. Uma outra coisa. Incrível, Ana. Muito legal. Muito bom. Muito legal. Que bom. Gostei demais. E quer deixar algum recadinho pro pessoal que tá então, ouvindo? eu queria ver o negócio das aspas no passado, né? Que tá ali. Porque você conseguiu Perdoar entre aspas. Entre aspas. Porque uma coisa muito interessante que eu aprendi na constelação, isso foi uma coisa que eu aprendi com a constelação, que a gente não perdoa, a gente não precisa perdoar, né? Por quê? Porque o perdão, quando a gente fala, quando acontece alguma coisa, como eu falei, alguém tem, o perdão é assim, você fez alguma coisa para mim, eu falo, você vem e pede perdão. É como se você dissesse para mim, tira essa culpa de mim. Carga, né? Tira essa carga de mim. Então, eu não tenho Esse poder para tirar. Né? Então, eu perdoo. Não, o perdão seria assim, você se reconciliar com você mesmo, com aquela questão. Não tem a ver com Primeiro o outro. tem que se perdoar, né? Tem a ver com você e aquela questão. Você não tem o poder de perdoar e tirar a carga de ninguém. Não. Até porque você tinha falado 50%, né? Então, Se cada um você, leva a sua. Se você fala, me perdoa, você está pedindo para mim, tira essa carga, que nem o desculpa. Desculpa é né? O pedacinho quer dizer tira, né? Tira essa culpa de mim. Eu não posso tirar essa culpa de você, porque essa culpa é sua. Eu posso dizer para você, sinto muito, para mim tá tudo bem. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Eu fico com a minha parte nessa questão. É interessante. Você fica com a sua. Interessantíssimo assim. isso. Então, porque isso fica muito mais leve. Porque se for uma pessoa que fez uma coisa muito ruim pra gente, assim, que prejudicou muito a gente, se a gente vai perdoar, a gente vai pegar. Perdoa e não perdoa, eu acho. Não perdoa. Porque você vai pegar a parte sua, você vai pegar a parte Não tem dele. como absolver algo que foi totalmente errado, por exemplo. É do outro. É Isso do aí outro. é uma coisa que ele fez, uma coisa que a outra pessoa Mas só o fato fez. de você falar, não, eu levo a minha parte, Eu levo a minha parte, já é alguma coisa. Já é alguma coisa, você leva só a sua parte. É. Né? Muitas vezes a gente leva levando só, porque quando a gente perdoa, a gente quer levar. O perdão, muitas vezes, vem de você querer salvar o outro. Sim. Você não precisa salvar o outro. Ele que a pessoa, a gente se salva a si próprio quando a gente consegue, que já é muito, né? Mas a gente não tem como salvar o outro, porque a pessoa só sente que ela só vai mudar o comportamento quando ela sentir que aquele comportamento
não tá legal. Está prejudicando ela própria. ela ou o outro. É por isso que fala assim, não é porque eu perdoei que eu preciso viver, Não. conviver, voltar a Não. conviver com aquela pessoa. Eu perdoei, ele segue o caminho dele. Ou Então, segue ou a o gente- caminho. é. Pessoa, e isso é muito assim na relação pai e filho, na relação de casal. De casal a gente não, muitas vezes você não convive mais, né? Mas pai, muitas vezes a gente tem muitas questões com os nossos pais, né? Mas é assim, a gente não vai mudar, né? Então, o que aconteceu, ninguém aconteceu. consegue mudar ninguém, né? O Tem que que a pessoa querer mudar, né? E nem que o passado, né? Então, Nem o que o passado, aconteceu, é. aconteceu. Não adianta que você não vai ressignificar, você vai dar um outro significado. Mas se foi um tapa, vai continuar sendo um tapa. O que a gente pode Interessante. fazer é olhar de uma outra maneira e não sentir aquela dor novamente. Levar Né? como experiência, Levar como- né? e Como falar assim, Não ficar algo. revivendo aquela amargura. Exatamente. Então, isso tudo, o pai tá certo de... Vamos supor, tô falando pai. Mas o pai ou a mãe tá certo de ter dado aquele tapa? Não necessariamente. Né? Então, mas aí é uma questão dele. Você perdoar não quer dizer que você vai deixar de ter recebido aquele tapa. É. Você simplesmente vai olhar para aquilo de outra maneira. Incrível. Esse fechou com chave de ouro, Ai, viu? que bom. Chave de ouro. Interessante, né? Muito interessante. Muito legal. Ana, Ai, você gente, que frio. atualmente... Mais uma aguinha? A gente já está finalizando também, né? Já tá finalizando. Mas atualmente, então, a Ana faz essa constelação para empresas, para Tá. pessoas, pessoais, né? E também individual e em grupo. É isso? Não, em grupo não. Não? Só individual. Então Só tá. individual. Posso- Presencial e online. Presencial e online. Foi bom. E é isso aí. Foi muito Queremos bom. agradecer, né? Sabemos Ai, muito. desculpa, Presença. tosse. Imagina. É o frio, o ar-condicionado. Quero agradecer sua presença, Ana. Espero que você venha mais vezes a todos os ouvintes. Que bom. O Instagram da Ana vai estar aí na telinha para vocês seguirem ela, entrar em Exatamente. contato, né, Ana? Então, com a agenda aberta, se alguém quiser, é só ligar que a gente marca um horário. É isso aí. Então, quero agradecer também. Siga aí mulheresantenada.podcast em todas as redes sociais. Nos acompanhe, se inscreva no YouTube. Compartilhem E até a próxima. e até a próxima. Tchau.